Tudo bem aí, pessoal? Eu sou o professor André e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é o término dos estudos. O quão importante é para você se realizar profissionalmente e pessoalmente também, tá? Cabe a você ser determinado, ter perseverança e ter muito trabalho também. Vamos dar uma olhada em alguns dados aí. Crise faz crescer diferença salarial por anos de estudo. Então aqui está falando, né, esse dado aqui do G1, que quem tem ensino superior, quem é formado na faculdade, ganha até 6 vezes mais de uma pessoa que não é formada na faculdade. Então a importância de você também buscar uma faculdade depois, tá? E aqui nesse gráfico de pizza, vamos dar uma olhada no seguinte. É bem provável que você esteja aqui nessa faixa, né? Ensino médio incompleto. Então você está ganhando na faixa de 1.365. Ao terminar os estudos, ao terminar o ensino médio, você poderá ganhar R$ 1.823. Então perceba que você já vai dar um salto na questão financeira. E quando você terminar uma faculdade, você vai poder estar ganhando aí R$ 5.000, tá? Então são diferenças aí muito grandes de dinheiro, tá? Quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha. Isso é um fato, ok? Na próxima notícia também do G1, mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais ainda não concluiu a educação básica, aponta IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que significa isso, pessoal? 52% da população não terminou os estudos, né? E 48% terminou. Então é hora de você sair desses 52% e ir para o 48%, tá? Para ter melhores condições. Os 48% estão ganhando mais dinheiro, estão tendo melhores oportunidades de trabalho, estão se realizando mais, enquanto que os 52% não vivem o que os 48% estão vivendo, tá? E aqui um outro gráfico mostrando, né, fundamental incompleto e o médio incompleto, a porcentagem de pessoas, a quantidade de pessoas. E depois o médio completo e o superior completo. Tá, então é mais gente que não se formou, tá, do que gente que se formou, ok? Já aqui os desempregados. Em janeiro de 2020, a gente tinha aí 12 milhões de desempregados. Já em janeiro de 2021, nós temos 14 milhões de desempregados, praticamente. Lógico que a pandemia também agravou esse quadro. Mas agora, nesse momento, é hora de você se especializar, né? É hora de você cuidar dos seus estudos. É animador que você esteja procurando, né, estudar, se aperfeiçoar e tenha em mente que a maioria não terminou os estudos. E se você faz parte dessa maioria, você vai poder mudar esse quadro, tá? Você vai poder sim terminar os estudos. Conta com a gente, tá? Fecha com a gente aí. Um grande abraço, prosperidade para você e muito trabalho. Até a próxima. Muito boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos aqui na nossa aula live. Hoje a nossa aula live é de Química, um assunto bem legal, Química geral, sobre os fundamentos ali da Química, né? Sobre os fundamentos da parte da Química voltado para um aspecto mais físico, sobre os estados físicos da matéria. Muito bem, mas antes de a gente começar o nosso assunto, né? Vamos lá para os nossos tradicionais anúncios, né, de toda a aula live. Bom, pessoal, vocês já sabem que está rolando o esquema de aula presencial, né? Tá? Então é uma vez por semana, 2 horinhas lá que se tem, são 3 aulas divididas em 2 horas, com intervalinho e tal. Então, se você quiser participar dessa experiência, né, procure a sua unidade, troca uma ideia lá na secretaria, veja com o pessoal quais são as disponibilidades de turmas e horários, porque é um negócio bem legal, bem interessante, porque você tem lá um professor para você tirar dúvida, você tem um tempo lá para fazer exercício, para conferir algumas coisas, tal, trocar uma ideia com os outros alunos, tal, trocar uma experiência, tá? E você está pegando aquela prática lá de estar fazendo exercício junto com o professor, tirando dúvida, para você não levar isso para casa, porque a dúvida é o pior prejuízo que o aluno pode ter, beleza?
Então é isso aí. Então procura a sua escola, troca uma ideia lá com a secretaria, veja as disponibilidades de horários de turma e faça parte dessa experiência bem bacana. Além disso, pessoal, vocês sabem que vocês têm um monte de opções aí para melhorar os seus estudos. Ó, vocês têm o portal do aluno, vocês têm o simulado lá no portal do aluno, vocês têm as redes sociais, ó, o canal do WhatsApp com um monte de conteúdo, né, para vocês ampliarem as suas, né, o seu alcance na hora de estudar e de absorver mais matéria para fazer a prova. Então aproveite essa chance, não desperdice, tá? Fique ligado em todos os canais, outras redes sociais que você tem também a opção da aula presencial e vamos lá, vamos terminar logo esses estudos e ganhar o nosso certificado do segundo grau e partir para um futuro melhor que todo mundo merece, beleza? Muito bem, então vamos começar aqui com a nossa aula de Química, tá? Hoje o nosso assunto são os estados físicos da matéria e a mudança nos estados físicos, tá? Bom, pessoal, existem 3 estados físicos, tá, que a gente conhece: sólido, líquido e gasoso, tá? O sólido, ele é aquele estado físico que você tem um volume constante, tá? E uma forma constante, então ele não altera nas condições normais. O líquido, ele tem a forma de acordo com o recipiente dele, mas o volume é constante, ou seja, se você tiver 1 litro d'água, você pode colocar ele dentro de várias garrafas de 1 litro de formato diferente. Então, aquele litro de água, aquele litro de líquido vai ter o formato exatamente da garrafa que está contendo ele, tá? E por último, você tem o estado gasoso. Bom, o estado gasoso, nem a forma e nem o volume deles são constantes, tá? São bastante variáveis, não tem como manter isso aí constante, porque o estado gasoso ele é totalmente, né, disperso, tá? As moléculas são mais agitadas, ele fica totalmente disperso. Bom, mas veja só, pessoal, é possível que você consiga fazer uma substância passar por esses 3 estados da matéria sem que ela perca a sua propriedade química, né? Vamos supor, se você tem um cubo de gelo que você tirou lá da geladeira, se você largar ele lá para fora, em cima da pia, sei lá, ele vai derreter, né? Se ele vai derreter, vai acontecer o quê? Aquele gelo vai passar para o estado líquido. Então, o gelo nada mais é do que a água, né? No estado líquido, no estado sólido, aliás, desculpa. E a água no estado sólido, depois que ela, a partir de uma temperatura, ela começa a se derreter, ela volta para o estado líquido, que a gente chama ela de propriamente dita como água, né? Mas se você pegar essa água e esquentar ela numa panela, né, durante um tempo, ela vai virar vapor. Aliás, se você largar ela sozinha lá no tempo, sozinha mesmo, ela vai acabar virando vapor também, porque ela vai evaporar. Se você acelerar esse processo no fogo, ela vai entrar em ebulição e assim por diante. Mas nos 3 estados, a água não deixou de ser água. A composição dela continua sendo a mesma, H2O. Tá? As moléculas dela ainda são as mesmas, tá? Ela continua sendo a mesma substância. A única diferença é que abaixo de 0 ela se solidifica, ela vira gelo, em temperatura entre 0 e 99 graus ela se torna líquida, tá? E a partir de 100 graus ela se torna vapor, tá? Então acontece isso com a água, tá? Ela, né, ela pode passar pelos 3 estados físicos da matéria. Só ela? Não. Várias substâncias podem passar. Algumas são mais difíceis de passar, outras passam de uma maneira mais fácil. E existem aquelas substâncias que passam direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido sem ter a interface com o estado líquido, tá? Que é um último processo que a gente vai falar sobre isso aí hoje, sobre esse assunto hoje, tá? Muito bom, pessoal. Então, ó, a mudança de estado físico, ela é possível justamente por quê? Porque a substância ela não sofre alteração na composição química dela, tá? Mesma coisa se você pegasse uma chumbada lá de pesca, de chumbo, ela é sólida, né? Se você esquentar aquilo ali, ele vai derreter, né? A partir do momento que o chumbo derreteu, você pode colocar ele numa outra forma e ele ganha um outro formato sólido. Enquanto ele está líquido, você põe ele na forma, aí depois ele vai esfriando, ele vai solidificando, tá? Mas ele não deixa de ser chumbo, né? Ele continua sendo chumbo, tá? Então você derreteu ele no formato de chumbada, transformou ele, sei lá, numa estatueta, numa outra coisa assim, ou numa ficha de fliperama. Por quê? Porque você derreteu
você passou do sólido para o líquido, depois ele voltou do líquido para o sólido novamente. Então o chumbo continua sendo chumbo, tá? A diferença é que para você derreter uma peça de chumbo, você precisa de muito mais calor do que, por exemplo, derreter uma pedra de gelo, pois cada material tem um ponto para se fundir. Aliás, né, a primeira mudança de estado sólido, de estado físico da matéria é essa, é a fusão, tá? Então, o que que seria a fusão, pessoal? Fusão é aquela passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Normalmente, né, ela acontece graças ao aumento da temperatura. Quanto mais você aquece um corpo, né, mais as moléculas se agitam e as moléculas do estado sólido são paradas e as moléculas do estado líquido são mais agitadas. Então, quanto mais você aquece as moléculas, mais ele vai se transformando, né, vai se transformando, vai passando de líquido, sólido para líquido. Então, quanto mais a maior temperatura, você tem uma maior a fusão do material, tá? Então, o que que seria fusão? É quando você derrete um material sólido, né? É muito estranho você falar assim, pô, larguei o sorvete para fora da geladeira e aí ele fundiu. É difícil você falar assim, né? Ah, o sorvete fundiu. Não, a gente fala o sorvete derreteu, mas fundir e derreter é a mesma coisa. Então, o que que é fusão? O que que é fundir? É o processo, né, da mudança de estado físico sólido para o estado físico líquido, tá? Então é quando você derrete alguma coisa, a gente chama de fusão, tá? Fusão. Tá? Existe o sentido figurado da fusão, né? Quando duas empresas se fundem em uma só, tal, mas né? Não é que as empresas se derreteram, mas é o sentido figurado. Mas no sentido químico, físico, químico da etimologia, fusão nada mais é do que o derretimento do material, da substância, a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Então o gelo, ele se funde a partir de 0 graus, tá? Muito bem. Pessoal, o momento em que a substância sofre a fusão ou começa a sofrer a fusão, a gente chama ela de ponto de fusão. Então o que é o ponto de fusão? Tá? É o momento, aquela temperatura em que o material sólido começa a passar para o material líquido. Tá? O estado sólido passa para o estado líquido. Então, por exemplo, o gelo, né, o ponto de fusão dele é acima de 0 graus. Tá? 1, 2, 3, 4, 5 graus, o gelo já começa a se fundir, já começa a derreter. Então, é verdade que qual que é a temperatura do nosso, em média, né, dos nossos freezers, dos nossos congeladores domésticos, né? É mais ou menos em torno de menos 5 graus, tá? Uns para mais, outros para menos. Aí o que acontece? Se tudo que está menos de 5 graus, ele está abaixo de zero, então está congelado. Se você pegar um pote de sorvete lá, ou um pote de feijão congelado e deixar ele na parte de baixo da geladeira, ele vai descongelar, ele vai fundir, ele vai derreter. Porém, vai demorar um pouco mais. Por quê? Porque apesar de tudo, ainda a parte de dentro da geladeira está de 0, 1, 2, 3, 4, 5 graus no máximo, né? A temperatura da geladeira. Então, ou sei lá, 6 graus, 7 graus, 8 graus, tá? Quando você põe ela na temperatura mínima. Mas assim, é acima de zero e acima de zero o gelo derrete, tá? Então o gelo se funde. Se você deixar fora da geladeira, com o calor que está fazendo aí de 30 graus, você vai descongelar rapidinho, você vai derreter rapidinho ou então você vai fundir rapidinho, tá? Então, o ponto de fusão do gelo é acima de 0 graus, de 0 graus em diante, tá? Agora, tem materiais que não. Pô, imagina, o chumbo já é perto de uns 200 a 300 graus, tá? Tanto que o chumbo, você até consegue derreter ele na boca do fogão, tá? Não é muito adequado, não é muito legal fazer isso aí, mas é possível você derreter chumbo no fogão, tá? Porque a caloria do fogão ainda permite isso, tá? Mas você não consegue, por exemplo, derreter o ferro e o alumínio no fogão. Por quê? Porque o ponto de fusão do alumínio e o ponto de fusão do ferro são altíssimos, tá? São mais altos do que a caloria do que o fogão oferece, tá? Então o fogão ele oferece uma temperatura X, né? A temperatura
a temperatura de ponto de fusão do ferro ou do alumínio é muito mais alta, tá? Olha só, isso é uma pergunta interessante, viu? Tá? Por que que a gente usa panela de alumínio ou panelas de ferro, né? Por quê? Porque o ponto de fusão delas é muito alto, tá? Então elas não vão derreter no forno ou no fogão, tá? Pra você derreter uma panela, você tem que ter uma temperatura muito elevada, tá? Muito elevada mesmo, tá? Só um forno industrial que chega a passar de 1000 graus e tal. Aqueles forno bastante alta a temperatura, né? Normalmente movidos a carvão mineral ou aqueles fornos elétricos muito possantes assim, e tal, tá? O fogo do GLP não chega a essa temperatura toda, tá? Então, ponto de fusão, só para a gente lembrar mesmo o que que é o momento em que o sólido passa para o líquido, o estado sólido passa para o estado líquido. Muito bem. Segunda passagem, pessoal, é quando você passa do líquido para o gasoso, né? O que a gente chama de vaporização. A vaporização, pessoal, é uma mudança de estado físico que ela envolve 3 etapas. Aliás, ela tem 3 tipos diferentes, tá? Primeiro, você tem a evaporação, que é o processo lento e natural, que é simplesmente sem interferência de força nenhuma, sem interferência de fonte de calor nenhum. Que nem, por exemplo, você lavou a roupa e larga ela secando no varal. A roupa vai o quê? Evaporar. A roupa não. A umidade vai evaporar, tá? Então é um processo lento e natural, tá? A roupa secando no varal. Ou você larga, ó, você lava o piso assim e tal, daí você passa um pano e fica aquele úmido ainda, depois de um tempo seca. Seca por quê? Ou você derruba um copo d'água no chão, mas não passa um pano, aí depois seca. Seca por quê? Porque ele evaporou. Então quanto mais quente lá fora o ambiente, mais rápido é a evaporação. Beleza? Muito bem. Então a evaporação é um processo lento e natural. Outro processo é a ebulição. A ebulição já sofre, né, a interferência de uma fonte de calor artificial, ou não, né, ou fonte de calor, tá? Pode ser tanto fogo, fogão, resistência elétrica, o fogo de fogueira, né? Então você tem uma força, né? Você tem uma fonte de calor acelerando o processo. Então a ebulição é um processo artificial e ele é mais rápido do que a ebulição, que a evaporação, tá? Então a ebulição, por exemplo, é quando você ferve a água. O que que é a água fervendo, pessoal? A água fervendo, ela entrando no ponto de ebulição. O ponto de ebulição é a temperatura onde a água ferve, onde a água vira vapor, ou seja, é em torno de 100 graus centígrados. Então aí a gente pode ver o seguinte, que as nossas medidas de temperatura, né, o sistema centígrado, ele é pautado em 2 referências principais. O ponto de congelamento, né, ponto do congelamento da água, que é 0 graus, ou de fusão do gelo, e o ponto de ebulição da água, que é em torno de 100 graus centígrados. Então a gente tem 2 referências aí, 0 graus e 100 graus. Muito bem. E o último estágio, né, o último tipo de vaporização é a calefação, que é aquele processo instantâneo, né? Você tem uma chapa quente, você joga água e ele passa diretamente do estado líquido para o gasoso, tá? Ele vai rapidinho, beleza? Então, vaporização são esses 3 modelos. Com isso aí, pessoal, a gente terminou, ó, a primeira via. Sólido, líquido, gasoso, fusão, vaporização. Né? Agora vamos fazer o caminho contrário. Vamos falar da condensação. Tá? O que que é a condensação? A condensação, ela é quando o vapor retorna para o estado líquido. Tá? Então, quando o vapor, o gás, volta para o estado líquido. Ele pode acontecer de 2 maneiras. Uma maneira natural, que a gente chama de condensação mesmo, tá? Por exemplo, quando forma orvalho de manhã, quando você tá fazendo uma comida lá, daí você tampa a panela, aí o vapor da comida quente deixa a panela toda molhada, ou quando o vidro embaça, quando tem muita gente dentro do carro num dia frio e fecha o vidro, ou quando embaça o espelho quando você toma banho quente, e tudo isso daí são processos de condensação. O que é a condensação? É quando aquele vapor encontra uma substância fria, uma superfície fria, e aí ele, né, se converte em líquido. Ele passa para o estado líquido, tá?
Então é a passagem do líquido, do gasoso para o líquido. Então chama-se condensação, tá? O exemplo mais legal é o orvalho. Você acorda de manhã, aí tá lá o gramado molhado, né? Os carros molhados e tal. Justamente por isso, o vapor né? O gás, né? O ar atmosférico, ele tá um pouquinho mais quente do que o chão, ou que a grama, ou do que o metal dos carros, o vidro, né? Daí ele forma o orvalho. Um outro processo, pessoal, é um processo industrial, que é um processo artificial, né? Portanto, industrial, lógico. E não dá para fazer em casa, tá? E ele é muito técnico, né? Porque você vai trabalhar com altas pressões e baixas temperaturas, que chama-se liquefação, que é o processo que a gente usa lá na refinaria de petróleo para transformar o gás do petróleo, né? O GLP, em botar ele dentro do bujão, né? Na verdade, o que é o gás? Qual que é o nome do gás do petróleo? GLP, gás liquefeito de petróleo, né? O gás de cozinha. Então ele sai lá na refinaria, né? Aí o que acontece? Eles armazenam esse gás e sob pressão e baixa temperatura, ele é envasado num botijão, né? Na forma líquida. Tanto é que quando você chacoalha o botijão assim, parece que tem água dentro, mas não é água não, é o gás na forma líquida, tá? É um gás liquefeito, tá? Isso é lógico, só dá para ser feito no processo industrial, é super complicado, não é simples assim, tá? Beleza? Então esse seria o que? A condensação, os dois processos de transformar em que o vapor volta a ser, o gás, né? O vapor volta a ser o que? Líquido, tá? E o último, né? O mais simples de todos ali é a solidificação, né? Que nada mais é do que quando você transforma um líquido em sólido, né? Quando de repente você coloca um monte de água na forminha e põe ela no congelador e ela vira gelo. Justamente por quê? Porque ela se solidificou, tá? Congelou é solidificar, ela fica sólida, tá? Então quanto mais baixa a temperatura, maior a chance de solidificar, beleza? Muito bom, pessoal. Então essas foram as 4 passagens, né? Os 3 estados passados, né? De sólido para líquido gasoso. Mas existem casos, ó, né, bem particulares, que a gente até pode observar eles na natureza, dependendo da condição climática do ano, tá? O primeiro deles é a sublimação. A sublimação é quando o material ele é sólido, tá? E aí ele passa direto para o gás, ele não derrete, ele não se funde, tá? Ele vai direto do sólido, ele já vai se transformando ali na forma sólida, já vai se transformando em gás, tá? Principal exemplo da sublimação é uma substância derivada de petróleo também, chamada naftalina. Tá? O naftalina é uma substância fedida que serve para espantar barata, para espantar traça, né? Que o pessoal antigamente punha dentro do guarda-roupa e deixava a roupa com um cheiro horroroso, né? Tá? Mas então, a naftalina ele é um derivado de petróleo que ela não tem uma fase líquida, né? Ela passa direto para a fase gasosa, tá? Então aquelas bolinhas lá, não é que a barata come, ela não come nada, aquilo ali vai se transformando num vaporzinho extremamente tóxico e irritante que manda os bicharadas embora, barata, traça, o que for, tá? Inclusive até as pessoas, né? Se você sair pra rua vestindo uma roupa com cheiro de naftalina, você vai afastar todo mundo de perto de você, porque o negócio é irritante, tá? Ela causa uma irritação nas mucosas, por exemplo, na falta de ar, na irritação no olho, tá? Nessa região, tá? Bom, um outro exemplo também, pessoal, é o gelo seco. O gelo seco também, ele é uma pedrinha de gelo, né, que ela vive soltando, entre aspas, fumacinha. Aquela fumacinha nada mais é do que o próprio material que faz o gelo seco, que nada mais é do que o gás carbônico, tá? O gás carbônico na forma de gelo, ele está congelado a menos 14 graus. Então, por isso que mesmo dentro da geladeira, ele está soltando aquele vapor dele, porque ele está se transformando em, né, direto do sólido para o gasoso. Então, o gelo seco, que é o gás carbônico congelado, é um processo de sublimação, tá? Ele vai sair do estado sólido para direto para o estado líquido, gasoso, aliás, né? Tá? Muito bem. Bom, e para encerrar essa fase, nessa primeira parte da aula, a gente tem a sublimação reversa, que é exatamente o contrário, quando o gás se transforma em sólido. Tá? Quando isso acontece na natureza, tá? Em 2 vezes, né? Ou no verão ou no inverno,
tá? No verão, quando o que acontece? Você tem lá um dia extremamente quente, tá? Que tá deixando o pessoal meio louco de calor que tá fazendo. E aí vem umas nuvens assim, dá uma ventania muito brusca, né? Cai a temperatura muito depressa, né? Vem aquela tempestade, começa a se formar do nada. E aí nos primeiros trovões, ao invés de chover água, chove o quê? Gelo. É a chuva de granizo, tá? Muito bem. O que é o granizo, então? Nada mais é do que um processo de sublimação reversa. É quando duas massas de ar extremamente quente e extremamente fria se encontram na atmosfera, né? Se encontram lá no céu, nas nuvens, e aí o choque térmico é tão forte que em vez de formar uma nuvem de chuva, forma uma nuvem de gelo. E aquilo vem para baixo com tudo, né? Porque a densidade é muito maior do que a densidade de relação ao ar, e o negócio vem com tudo para cima da cabeça da gente, tá? E esses dias até mesmo eu vi um vídeo numa região lá no Paraná que pô, os caras tiveram que parar a estrada porque choveu assim uma brutalidade de gelo, né? Tá? Tivemos um veranico, né, de meio de ano e aí um calor absurdo fora de época e encontrou a massa fria, que a região ali era fria, então formou lá uma chuva de gelo. Mas ela, normalmente o granizo acontece no verão, né? Tá? E o outro exemplo são as geadas, né? Quem trabalhou na agricultura sabe do que é isso. Tá? O amanhecer, né? Tudo branco, grama toda branca, planta toda branca, justamente por quê? Porque o ar ao redor da planta congelou. O ar que estava em cima, né? A umidade, né, o sereno, o orvalho congelou e se transformou em geada. Nada mais é do que processo também de sublimação reversa, beleza? Tá? São todos fenômenos que a gente até dá para observar na natureza, né? Então, são situações do dia a dia que até facilita até o nosso entendimento e o nosso estudo desse tema, desse tópico, beleza? Bom, pessoal, agora vamos então para a nossa segunda parte da aula, tá? Já que a gente falou um pouco aí sobre as mudanças de estado físico, vamos continuar um pouco nessa parte do estado físico da matéria, mas agora vamos tratar de substâncias e misturas, tá? O que seriam substâncias? Bom, substância, tá? São compostos químicos, tá? Formados por um único tipo de molécula ou um único tipo de elemento. Isso significa o quê? Né? A partir do momento que você tem uma molécula e essas moléculas se unem, você tem uma coisa chamada substância. Tá? A substância ela tem uma característica constante, ela é estável, ela não fica mudando as suas características químicas, tá? Físicas até pode mudar dependendo da situação, mas químicas ela não muda. Então ela tem, o que é substância? São compostos químicos, né, formado pelo mesmo tipo de molécula com uma situação estável, tá? Que eles não mudam muito, não sofrem transformações químicas, né? Numa situação normal, né? Numa situação corriqueira, tá? Bom, um exemplo disso é a água. A água ela é formada por dois elementos químicos. Então a molécula da água, ou a fórmula da água, né? Se a gente preferir falar assim, a fórmula da água qual que é? O H2O. Por quê? Porque ela é formada de dois átomos, dois elementos químicos. Dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio. Então são H2O. Então, ela é uma molécula constante. Então, a água no frio, congelada, ela continua sendo água. A água no quente, ela continua sendo água, tá? Então, ela tem o que? Uma estabilidade química. Ela não sofre alterações na composição química. Ela é uma substância, tá? Agora, uma substância pura, é difícil de achar na natureza, porque apesar de, né, ela não sofrer alterações, substâncias não sofrer alterações, elas se combinam com outras substâncias para formar alguns elementos, né, algumas outras substâncias da natureza. Por exemplo, a água mineral não é água puramente água, ela é água com minerais dissolvidos nela. Tá? A água do rio também não é água pura, é água com outras coisas, né, outros materiais, outras substâncias misturadas junto. Né? Então você tem lá, né, faz um processo de separação para você transformar ela em pura. Né? A água do mar também é água com sal e outros compostos. Então as substâncias elas são normalmente associadas na natureza. Existem dois tipos de substâncias. Você tem a substância simples, tá? Que ela é formada por átomos ou por elementos, por um único elemento químico.
Por exemplo, o diamante. O diamante ele é formado unicamente de um elemento químico, que é o carbono, tá? Então, o diamante é uma substância simples, ele só tem o que na composição dele? Um elemento que é o carbono. São vários carbonos ligados uns aos outros, né? E um outro cara que também é formado só de carbono, tá? Só que aí o tipo de ligação é diferente, é o grafite. Então, o grafite e o diamante são formados de um único elemento, de carbono. São substâncias simples, portanto, tá? Porque só o carbono que faz parte do grafite ou do carbono. E eles são bem diferentes, né? Um é preto, outro é cristalino, um é quebradiço, outro é duro e tal. Um é mais valioso, outro é menos, mas são formados do mesmo elemento. A diferença é que são ligações e tal, né? Isso aí é um assunto mais complexo que a gente não vai ver hoje, tá? Podemos ver lá na frente, mas agora não, tá? O que importa é que vocês saibam que o diamante e o carbono são substâncias simples porque são formados justamente de um único elemento. Quem que é? Né? O carbono e o diamante e o grafite são formados de um único elemento que é o carbono, tá? Quem é outro cara que é conhecido também como substância simples? O gás hidrogênio, né? O gás oxigênio, são substâncias formadas por moléculas de um único elemento. O O2, né, o oxigênio que a gente respira, é uma molécula de dois átomos de oxigênios unidos, tá? Que forma o oxigênio respirável. Se você colocar mais um átomo ali, vai formar o O3, que é o ozônio. Aí o ozônio também é uma substância simples, porque apesar dele ser três oxigênios, mas é só um elemento, só o oxigênio, tá? Em contrapartida, pessoal, você vai ter a substância composta. Substância composta, daí, né, o próprio nome já diz, ela é formada por moléculas de elementos distintos, tá? Então você tem lá vários elementos, dois ou mais, distintos, que formam uma molécula, tá? Por exemplo, a própria água. A água é formada por dois elementos diferentes. A fórmula da água é H2O. Então é oxigênio e hidrogênio. Então são dois elementos, né? E outros elementos são formados, né, de outros exemplos, várias substâncias compostas são formadas de vários elementos. Por exemplo, o sal, ele é o NaCl, o cloreto de sódio, ele é formado de dois elementos, né? Sódio e cloro, tá? Uma substância composta. Ácido sulfúrico, H2SO4, formado de três elementos, tá? Hidrogênio, H2, né? S, enxofre, sulfuro, né? O4, o oxigênio, né? Então são três elementos: enxofre, hidrogênio e oxigênio. E assim por diante, tá? Açúcar, C6H12O6, é formado por três elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio. E assim por diante, tá? Beleza? Então são substâncias do quê? Compostas, tá joia? Né? Então eles são formados por vários, ou dois ou mais elementos distintos. Não pode ser elemento igual, tem que ser distinto, tá? Pode ser dois, se for dois diferentes já é substância composta, no caso da água. Gás carbônico, que é o CO2, monóxido de carbono, que é o CO, que é carbono e oxigênio, e assim por diante, tá? Então são substâncias compostas. Muito bem, agora, se você pegar e juntar duas substâncias, tá? Você vai ter um resultado chamado mistura, tá? O que é uma mistura, pessoal? A mistura nada mais é do que a união entre duas substâncias sem que haja surgimento de uma nova substância. Ou seja, não pode ter reação, tá? Não pode ter reação. Você vai ter que ter as duas substâncias têm que se manter com as mesmas características químicas. Você vai ter uma substância, uma mistura, tá, entre duas substâncias, mas você não vai ter o surgimento de um produto novo. Por exemplo, água mais sal. Você vai ter água salgada, tá? Você vai misturar água com sal, beleza? Não é um produto novo porque a água vai continuar sendo água e o sal vai continuar sendo sal, tá? Apesar de que, né, fica água salgada, tal, mas muda o gosto da água, mas não é um produto novo, tá? Se você beber água salgada e beber água pura, você vai sentir o gosto diferente, mas o seu corpo vai entender que aquela água é água do mesmo jeito. Lógico, se a concentração de sal vai fazer mal, né, dependendo da concentração de sal que você pôs, mas o sal não deixou de ser sal e a água não deixou de ser água, tá? Muito bem, isso aí a gente chama de mistura, tá?
tá? Bom, existem dois tipos de mistura. Você tem a mistura homogênea e uma mistura heterogênea, tá? Bom, o que que seria a mistura homogênea, pessoal? A mistura homogênea são aquelas misturas em que você não tem, né, uma separação dos componentes. Por exemplo, se você tem uma mesa lá com 3 copos, água com sal, água com açúcar e água com vinagre. Se você não experimentar, né, só de visualizar, você não vai saber quem é quem. Por quê? Porque eles têm o mesmo aspecto, eles têm a mesma cara, eles têm o mesmo jeito, né? Tem a mesma aparência. Então por quê? Porque a água misturada com sal fica com a mesma cara de água, né? Tá? Então você não vai dar para saber se é água salgada ou se é água doce se você não experimentar. Então isso aí a gente chama de mistura homogênea. O que que mais poderia ser considerado um exemplo de mistura homogênea? Por exemplo, se você misturar o café com leite, né? Onde tem o café, onde tem o leite, você não sabe onde começa um e termina o outro. Por quê? Porque eles estão tudo com a mesma cara. O café é preto, o leite é branco, você misturou os dois, fica aquele meio amarronzado, né? Tá? Aquele marrom meio claro. Aquilo lá é uma mistura homogênea. Por quê? Porque não sabe onde está o leite e onde está o café. É uma coisa só. Tá? Mesma coisa quando você dilui a tinta no solvente, é a mesma coisa, é uma mistura. Por quê? Porque a tinta e o solvente, né, não perdem as propriedades dele, cada um continua sendo eles mesmos, tá? Tanto é que se você misturar a tinta de base diferente do orgânico com outro solvente, não pode não dar certo, porque daí você tem, aí você não vai ter uma mistura homogênea. Eu vou falar daqui a pouco. Então, o que mais pode ser considerado uma mistura homogênea? Bom, água com groselha, você vai fazer um suco lá, um leite com groselha, sei lá, qualquer coisa que você mistura dois líquidos assim, aí eles têm o quê? Aquele formato, né, de uma cor só, tá joia? Muito bem, isso aí a gente chama de homogêneo, porque não tem a separação de fases, ou seja, você não vê o que tem de diferente, tá? Você só vê que tem uma cara só. Bom, e o outro tipo de mistura é a mistura heterogênea. O que que é heterogênea? Justamente o contrário. É quando você mistura duas substâncias, duas ou mais substâncias, mas você consegue identificar visualmente quem é quem. Por exemplo, se você pôr água e óleo num recipiente, eles não vão se misturar, né? Não vão ficar miscíveis, né? Na verdade, né? A água vai ficar embaixo, o óleo vai ficar em cima. Por quê? Porque são duas misturas, é uma mistura heterogênea, tá? São dois líquidos que não são miscíveis, então eles são heterogêneos. A mistura fica heterogênea. Então, você vê onde está o óleo, você vê onde está a água. E você pode aplicar isso para sólidos também. Por exemplo, você vai lá, você pega um monte de peças, você põe numa caixa, é uma mistura heterogênea. Você tem uma porca, parafuso, prego, arruela, tudo misturado ali. Você vê quem é quem, né? Mas não é uma coisa só, né? Você vê que tá tudo misturado, mas você vê que tem cada um dos 4 elementos ali que você misturou, tá? Então isso aí é considerado também o quê? Mistura heterogênea, tá? E assim por diante. Quando você põe água e areia num copo, tal, aí a areia vai pro fundo, é uma mistura heterogênea, tá? E assim você tem aí todas as variantes do que pode ser a mistura heterogênea. Pessoal, muito cuidado, tá? Tem alguns materiais que parecem homogêneos, mas na realidade são heterogêneos, tá? Alguns exemplos aqui que eu vou dar para vocês. O sangue, o leite, água de rio, tá? Você olha o rio correndo lá, a água é marronzona, tal, sei lá. Aí você pensa assim, isso é homogêneo, tá numa cor só, mas a partir do momento que você coloca isso aí num vidro e deixa a água parada, o que que vai acontecer? As partes mais pesadas vão sedimentando, vão ficar no fundo e a água vai ficar por cima. Então é uma mistura, apesar de tudo, é uma mistura heterogênea, porque ela fica homogênea não é questão de dinâmica, de movimento, mas ela é heterogênea. O sangue também. O sangue ele é composto de duas fases. O plasma, né? E a fase sólida, que são as hemoglobinas. Então, a fase sólida que são os metais, o ferro do sangue, a hemoglobina, e o plasma. Tá? Eles estão juntos numa questão de dinâmica, do calor, do corpo, circulação, mas a partir do momento que você acelerar a circulação ou deixar parado, ele vai separar. A hemoglobina vai ficar no fundo do tubo e o plasma vai ficar na parte de cima. Tá? E o leite também. O leite tem a fase sólida, que é a nata, que é a gordura, e a fase líquida dele, do leite, que é o soro. Tá? Então você tem aí tal
três elementos que podem enganar a gente na hora de uma prova. Então tome cuidado. Sangue, leite e água de rio, né? São o quê? Misturas heterogêneas. Porque você consegue identificar depois de um tempo as fases que compõem ela, tá? E só um exemplo bem legal para a gente nunca mais esquecer o conceito. Imagina assim, você no seu dia a dia, você vai lá preparar uma salada, você cozinha vários legumes, né? Batata, chuchu, maxixe, vagem, né? Mandioquinha, um monte assim, tal, cenoura. Aí você faz um cozidão de legumes, tá? E põe todos eles numa vasilha, pô, tempera lá, tá, pô, você tem uma saladona. Aquela salada é o quê? É heterogênea. Por quê? Porque você vê quem que são os seus legumes que participam da salada. Se quiser só comer ó, cenoura, você come, eu não como a batatinha. Aí eu não como mandioquinha. Então você só pode deixar de lado, mas se quiser comer só o chuchu, você pode. Por quê? Porque tem vários, né? Você consegue identificar vários legumes que estão ali, porque são heterogêneos. Você vê a diferença de fase. Agora, se você pegar tudo isso aí, colocar no liquidificador e bater e fazer um caldão, né, fazer uma sopona, aí fica homogêneo, porque você não vai ver onde acaba um, onde começa o outro, porque tá tudo ali dentro misturado de uma maneira homogênea, tá? Não é só mistura, é mistura homogênea ou heterogênea no caso da salada, sem bater no liquidificador. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de química hoje, nossa aula de química geral, sobre os estados físicos da matéria e sobre substâncias e misturas, ok? Bom, mais uma vez reforço a ideia de vocês participarem da aula presencial, tá? Procure o seu sua escola e veja as disponibilidades de horário, tá? De turmas também. Não deixe de continuar acompanhando os nossos materiais nas redes online, nas redes sociais, tá? Se perdeu a aula live, pessoal, não se preocupe, ela fica gravada, você pode assistir de novo. Então não perca, você tem material disponível à vontade. E é isso daí. Bom, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos aí. Então até o nosso próximo encontro aí.